Ok, vamos lá. Então, o que que a gente viu? A gente pode, quando você declara uma variável, você está declarando, dizendo, olha, eu preciso de uma quantidade de bits para guardar informações, certo? E a quantidade de bits determina a quantidade de valores diferentes que eu consigo colocar nessa variável, tá bom? O que a gente vai ver agora é que quando você está trabalhando em C, eu posso declarar, posso falar algumas coisas além do que a gente costuma falar, que é simplesmente dizer int, tá? O Arthur vai ajudar nessa parte aqui, tá bom? Fica a critério do ouvinte descobrir qual é o Arthur. Mas assim, olha, primeira coisa, vamos declarar uma variável aqui. Variável, é, não precisa, não interessa o nome, tá? Variável x. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, Arthur, nessa variável x aqui, bem, a gente já sabe quantos bits uma variável x tem no meu computador. A gente não vai perguntar de novo porque a gente já sabe isso, né? Quantas são? 32. 32 bits. Então eu pergunto para você o seguinte: eu consigo colocar esse número aqui nessa variável? Sim, Consigo, né? Eu consigo colocar porque, por ser 32 bits, ele tem pelo menos 2 bilhões. Esse carinha aqui é menor do que 2 bilhões, então eu consigo colocar esse valor dentro dessa variável, tá bom? Mas aí, o que a gente vai ver agora é o seguinte: eu posso, na hora de declarar a variável, eu posso dizer isso aqui, ó, unsigned int x, certo? Quando, chuta para mim o que acontece quando eu falo unsigned int x. ele pega só números positivos? Exatamente. Ele está dizendo que o int é sem sinal. Então, Entendi. quando você está trabalhando com int sem sinal, a pergunta é, não vai ser x, né? Vai ser y. Vamos supor, vamos colocar o número 3, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Quer dizer, 3 bilhões e alguma coisa. 3 bilhões e alguma coisa. Eu posso colocar 3 bilhões e alguma coisa na variável y? Agora você pode. Eu posso. Por quê? Porque o y é sem sinal. Sem sinal, ele vai a 4 bilhões. Eu não posso colocar esse cara na variável x. Na variável x ele não cabe, porque a variável x ele só vai até 2 bilhões, porque a variável x é uma variável com sinal, certo? Então, se você quer trabalhar sem sinal, você fala isso, ó, eu estou declarando uma variável e essa variável ela é sem sinal, é unsigned, certo? A gente faz isso comum. Agora, existe também, você pode imaginar, que existe o signed, signed z, opa, signed int z, certo? E aí, quando você tem, ó, repara que declarou, ficou verdinho ali, quer dizer que é uma palavra reservada, então essa palavra existe. Então, quando você coloca ele signed, significa que essa variável ela vai ter sinal, ok? Ela vai ter sinal. E aí, ela vai ser. Qual que é a diferença? Agora me diga, Arthur, qual é a diferença entre a variável x e a variável z em questão de tipo? A X, ela pode ou não ter sinal e a Z vai ter sinal. Não, pior que não, cara. Vai ser por... Pior E que como? não. Eles são exatamente iguais. Ah, Na verdade, você falar signed é desnecessário. Quando você fala signed, nesse caso aqui do int, é totalmente desnecessário. Eles têm exatamente o mesmo comportamento, entendeu? Então, quando você coloca só int ou coloca signed int, ele tem a mesma coisa, tá? Então, primeira coisa é isso. Eu posso falar unsigned, posso falar signed, tá? Então, vou colocar aqui um número, sim, e beleza. Vamos pro próximo. Agora vem um negócio que é legal. Eu posso falar long int, certo? Long int, vamos chamar ele aqui de L. O long int, o que você acha que acontece? Quando eu falo long int, eu estou pedindo mais bits para o compilador. Quero mais bits, tá? Quero mais bits. Quando eu estou trabalhando com o int ele me dá 4 bytes, 32 bits. Quando eu falar long int, ele pode, aí que tá, essa é outra coisa importante de se perceber, ele pode te dar mais bits. Ele vai tentar, mas às vezes ele não consegue, tá? Então, de novo, não adianta você confiar que o long int tem mais bits do que o int. Se você programa desse jeito, seu programa é fraco. Quando você fala long int, você está falando para o compilador, cara, se você conseguisse me dar mais uns bits aí, eu iria arrasar. Manda mais uns bits para mim aí que vai ser sucesso, beleza?
Beleza. Aí, se ele puder, ele te dá mais bits. Mas ele pode simplesmente falar assim, cara, dá não. Então, long int é do mesmo tamanho, vai ser do mesmo tamanho de int, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui a gente fez. Eu vou fazer já direto, tá? Ó. Eu tenho que colocar L. Eu vou pegar aqui, ó, um size. Você entendeu o size off? Entendi, sim. Ele vai me dizer, o compilador vai, na hora, vai gerar um programa, ele vai substituir esse cara por um número que é a quantidade de bytes que aquele cara vai ter. Olha só o que vai acontecer. Aqui ele vai imprimir primeiro o tamanho do int, depois o tamanho do long int. Ok? Olha lá. 8 bytes. Ou seja, nós temos o long int com 64 bits. O que dá para representar coisa pra caramba. Esse número que eu nem sei falar aqui. 18 alguma coisa, 400 mais alguma coisa, 700 alguma coisa e 73 bilhões, blá, 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 certo? Na verdade, de valores, né? Ele vai ter, se for com signed, vai ser para baixo, vai ser metade negativa, metade positiva. Então, quando eu falei long int, ele agora eu tenho uma variável com 64 bits. Ok? De novo, você só faz isso se você tem um bom motivo. Não sai declarando long, eu vou declarar long porque daí eu garanto. Não, não é assim que se programa. Se você tem que ter um bom motivo para fazer ele como long. E outra coisa também, o compilador pode falar, cara, esse eu não consigo te dar mais do que 32. Então o long int também tem 32. Não tem como você assumir, não pode assumir que o long int tem mais bits do que o int, tá? Tanto é que existe isso daqui, ó. Isso aqui é meio que novidade também. Na época que eu programei antes do Matheus nascer, na época que eu aprendi a programar, não existia o long int. E agora existe long int. Certo? Long int. Eu vou chamar ele de M. Aí, vamos perguntar quantos bytes tem o long int? Quantos você acha que vai ter? 16? 16 bytes, né? É o que a gente esperaria. Long. Ó, compilar, compilou. Vamos rodar? 8. 8 bytes. Então, long int tem 64 bits também. O que aconteceu aí? Aconteceu que o compilador achou que long não é uma boa para esse computador aqui, não. Tem computador que tem long. E aí ele vai ter 16 bits, 128, 16 bytes, 128 bits. E aí é um número enorme para você trabalhar, certo? Então tem computador que tem long diferente. Mas nesse meu computador aqui, o compilador falou, não é uma boa ideia, cara. Long vai ter, long só vai ter 8 bytes do mesmo jeito, tá bom? Então, de novo, a grande moral dessa aula é isso. Você tem, quando você está trabalhando com tipos, bem, o tipo principal é int. E aí você pode brincar de alterar o int com esses carinhas aqui, mas o tipo principal vai ser int, tá? E, de novo, você não sabe qual é o tamanho do int. Só de olhar o programa, você não pode assumir que é 32. Você nunca pode fazer um programa assumindo que o int tem 32. Você tem que, se o seu programa depende disso, você tem que fazer um teste, certo? Você tem que conferir isso daí. Agora vamos lá. Oi. Então, se meu computador, o long int dá o mesmo tamanho, Uhum. eu posso. É melhor eu usar o long int. Não faz diferença, então. Não faz diferença. No seu computador não faz diferença. Agora, para o programa, se você tem um motivo para querer um long int, tente. E aí o compilador decide se faz. Você só não pode fazer o programa confiando que vai vir. Entendeu? Mas eu vou ter que trabalhar com números muito grandes. Muito grandes. Então, eu vou declarar um long int e esperar pelo melhor. Aí, o que é ruim é você assumir. Vai ser long, então vai ser maior do que long. Isso não pode, tá? Não, na verdade, assim, se eu entendi a pergunta que está aqui no chat, é se o compilador pode dar valores diferentes para o long int. Isso não, cara. Essa história. O int tem tamanho 4 bytes. Vamos falar de bytes. O int tem tamanho 4, o long tem tamanho 8, o long tem tamanho 8 e tudo mais. Isso aí é definido meio que
pela arquitetura do computador, pelo compilador. Ele não vai decidir, olha, esse programa vai trabalhar com 8, esse programa vai trabalhar com 4, esse programa vai trabalhar com tanto, esse programa vai trabalhar com tanto. Ele não pode decidir, ele não vai fazer assim. Ele vai falar o seguinte, olha, nesse computador aqui, tudo que for compilado nesse computador vai ser desse jeito, tá bom? Uma coisa que é interessante. Vocês sabem qual é o computador que o Runcodes usa para rodar? Arthur, Sei não, sei não. você sabe se ele vai ter 4 bytes, 8 bytes, 16 bytes? Não sei, mas eu posso testar. Pode testar, mas veja só. O seu programa na sua máquina vai compilar. Você vai fazer o programa e vai compilar na sua máquina. Você vai colocar o programa para rodar em uma outra máquina. Por isso que é importante a gente entender esse negócio do size off e tudo mais. Se para aquele cálculo, para aquela conta que você vai fazer, o tamanho do bits é importante, você tem que fazer a programação considerando o size off do int, entendeu? Até agora a gente não precisou. Até agora tudo que a gente fez funcionava independente do tamanho do int. Mas se você faz um programa, esse programa depende do tamanho do int, você tem que fazer o programa usando o size off para descobrir isso daí, tá bom? A mesma coisa o Replit. Quando você roda lá no Replit, você não sabe qual que é o tamanho do int que o Replit vai estar usando. Pode ser diferente desse da minha máquina, pode ser diferente da sua máquina, entendeu? Essa complicaçãozinha de C, ela é um pouco chata. E normalmente, a gente programa sem se preocupar muito com isso. Sem se preocupar. Joga um int e boa. De vez em quando um long int, quando você acha que o número vai ser realmente grande, mas normalmente a gente não se preocupa muito com isso na hora que a gente está programando, tá? Só é importante que a gente saiba o que acontece, tá bom? Só para a gente terminar aqui, a gente tem o short. Ah, não. Temos uma coisa que temos que falar antes do short. Eu posso falar signed e unsigned também. Long. Então, o primeiro é signed, long, int e aquele negócio todo, e um L. Então, eu posso dizer que o long ele é com sinal ou sem sinal. Tá bom? Eu posso fazer isso daí da mesma forma que eu fazia com o int. Tudo bem, Arthur? Tudo bem. Professor, só uma dúvida. Uhum. Quando você compilar, se você precisar de um long, por exemplo, Uhum. quando você compilar, ele vai avisar que o long dele é igual ao int ou Não. você vai saber quando der errado? Não. Se você compilar, colocar long, colocar int, vai compilar, sempre vai compilar. Agora, se o seu programa depende dele ser maior, você torça para o seu programa dar errado quando tiver com você, não quando você tiver submetido ou entregado para o cliente ou mandado ele para Marte no robozinho, entendeu? Torça para dar problema enquanto você ainda consegue corrigir o problema. Esse é o grande ponto. Às vezes você faz o programa. Existem casos clássicos de satélites que foram perdidos por erros desse tipo aí. Não exatamente desse tipo, mas coisas assim. Assumindo-se que um valor poderia estar lá, o valor não estava, e perdeu o satélite. Coisa assim de alguns milhões de dólares. Nada muito trágico. Tá bom? Entendi. Ele não avisa, então. Não avisa. Ele acha que você sabe o que você está fazendo. Entendi. Bem, vou parar aqui.